E minhas amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Copa do Brasil, Copa do Brasil nas quartas de finais da Copa do Brasil e falando entre Vasco e Atlético Paranaense, parte 2. Tô falando aqui parte 2 porque tivemos aí jogo na última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco teve aí uma reprise, né? Uma reprise que aconteceu, né? Em que venceu de virada por 2-1 e fez isso no jogo de quinta-feira. No jogo de quinta-feira, inclusive, teve mais uma virada Cruz Maltina diante da equipe do Atlético do Paraná. 2-1, a equipe do time do Atlético abriu o marcador, abriu o marcador aí no jogo com o Christian. Depois o Puma Rodrigues e o Hugo Moura, ex-Atlético Paranaense, fez o gol para a equipe do Vasco. Então temos aí o jogo que vai acontecer no dia 11, né? Dia 11 de setembro, lá no estádio da Arena da Baixada, Liga Arena, né? No estádio da Liga Arena. Então esse resultado do time do Vasco da Gama, que está um empate da classificação, né? O time do Atlético com um gol leva a decisão por os pênaltis, e 2 gols ou mais diferença classifica a equipe do time do Paraná. Então temos aí essa disputa pela Copa do Brasil. Essa disputa válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, tá bom, pessoal? Então, mas antes disso, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas no YouTube, às 6 da tarde no canal do YouTube do Conversas Torcedor e também aos sábados às 11 da manhã para a rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, além também no site radioNSC.com pela Rádiosnet, acompanhando toda a nossa programação durante todo o programa Conversas Torcedor e no YouTube também. Tá bom, pessoal? youtube.com/conversa de torcedor. Tá bom, pessoal? Tamo juntos, falando sobre futebol, falando tudo sobre o esporte, enfim. Alberto Baez, Paulo Rodrigues e eu, toda a nossa equipe falando sobre futebol para vocês, beleza? E também do esporte em geral e dos Jogos Paralímpicos também, lá na França. Lá na França, inclusive, o Brasil buscando medalhas, inclusive, nos Jogos Paralímpicos, inclusive, tá bom? Vamos falar aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Atlético do Paraná. Vasco e Atlético do Paraná. Meus amigos, falando sobre isso aí, meus amigos, e que temos aqui esse jogo que teve um roteiro repetido, né? Segunda-feira, Gabriel fez o gol, depois o, o jogo virou para o Vasco, inclusive, né? O jogo virou para a equipe Cruz Maltina, Emerson Rodrigues e Ferretti fizeram um gol, né? Que acabamos de falar aqui para vocês. E ainda tivemos aí, né? Essa história se repetindo, né? Inclusive, né? O time do Atlético começou melhor, né? Encontrando o gol com o gol do Christian, inclusive, numa tabelinha de cruzamento do Canóbio, melhor dizendo, que o Mastroeni escorou de cabeça para o jogador completar por fundo das redes. E apesar da vantagem, o time ainda manteve o domínio, né, do confronto, né, no primeiro tempo e ainda mas sucumbiu na segunda etapa por conta disso. Então, o time do Vasco acabou tendo essa reação do jogo. O Bruno Rodrigues fez um belo gol, inclusive, após aproveitar aí a chance de um belo passe do Ryan, né, de peito, né, depois do cruzamento do estreante, o Jean Davi que é chileno, né, que estreou pelo Vasco da Gama na quinta-feira, e que o Puma Rodrigues fez uma homenagem, né, uma homenagem, inclusive, aí para o jogador, o Juan Esquerdo, né, que nos deixou na terça-feira, né, na quinta-feira anterior, né, teve aí, ele passou mal dentro do gramado, e aí no estádio do Morumbi, na Libertadores, no jogo entre São Paulo e Nacional, e aí acabou passando mal, foi para o hospital, e aí lutando pela vida durante esses dias, e acabou morrendo no hospital Albert Einstein, né? Então, tendo aí essa situação. Então, o Puma Rodrigues fez uma bela homenagem, né, com o Esquerdo, né, o nome dele, né, o nome do, do compatriota, né, o Juan Esquerdo, né, que acabou nos deixando na terça-feira. Então, temos aí, né, a homenagem, né?
homenagem ao jogador Isqueiro, que também, né, defendeu o Nacional, inclusive, né, o Bumo Rodrigues, que jogou com ele no Nacional lá de Montevidéu, inclusive. Então, é, temos aí também, né, do lance do gol do Hugo Moura, né, que aproveitou, escorou no lance do João Victor, né, após o escanteio, né, cobrado pelo Piton para virar o jogo de cabeça, né, para virar o jogo, para virar a partida e não comemorou, né, por conta que o, o Hugo Moura foi jogador do time do Atlético, foi jogador do Atlético do Paraná durante 2 anos, antes de chegar à equipe do time do Vasco da Gama, né? E respeitando aí, né? Respeitando o gol em respeito, né? Não comemorou em respeito ao Atlético, né? Em respeito ao clube que ele jogou, né? Pediu calma para os companheiros e isso tudo foi aos 47 minutos da segunda etapa, né? Aos 47, aos 47 minutos do segundo tempo de partida. Então, temos também aí uma confusão, temos aí a confusão que aconteceu, a confusão no final do jogo, teve cartão vermelho de um lado, cartão vermelho para o outro. Assim que foi no jogo contra o Atlético do Paraná, que teve confusão dentro do gramado, teve briga na beira do gramado, teve expulsão de um jogador de cada lado, né? O Diório, né, pelo Atlético do Paraná, e o João Victor, zagueiro, que é o desfalque, né, que é o desfalque importante para essa partida, o desfalque importante, né? Desfalque para essa partida de quarta-feira que vem, né? De quarta-feira, ou melhor, de quarta-feira, dia 11, né? Dia 11 de setembro. O jogo que vai acontecer no estádio da Liga Arena, lá em Curitiba. Então, tem essa importância aí do time do Vasco da Gama tentando conseguir, né? Lógico, né? Para tentar conseguir montar essa equipe aí para tentar chegar às semifinais da Copa do Brasil. Então, temos aí o Campeonato Brasileiro aí, né? Do Campeonato Brasileiro. Então, os dois times jogam às 6h30 da tarde. O Vasco vai até Salvador enfrentar o Vitória. E o time do Atlético do Paraná joga em casa contra a equipe do Palmeiras. Beleza? Então, o time do Vasco tendo aí essa história repetida, né? História repetida, né? Por conta disso. Então, a vitória do Vasco foi muito importante para as pretensões aí. Então temos aí esse jogo que é um jogo que, principalmente, um jogo decisivo, né? Valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Então vamos acompanhar esse jogo, né? Com muita emoção nessa partida que vai acontecer no estádio da Liga Arena, no estádio Liga Arena, lá em Curitiba, né? Então vamos acompanhar esse jogo e decisivo para o Vasco do técnico, do treinador, né, interino, né, que já é treinador, ele já é treinador do Vasco da Gama, já é efetivado, o Rafael Paiva. Então vamos acompanhar esse jogo aí. Vitória do Vasco que motiva muito a equipe, né? Motiva muito a equipe e a sua torcida, né? Que isso é muito importante para essa temporada aí, nessa reta de chegada na temporada. Então vamos acompanhar dos jogos que vão acontecer aí, do jogo que vai acontecer nessa segunda partida das quartas de finais da Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Estamos encerrando o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e mais um pós-jogo. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, tá bom, pessoal? E deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor, que não esquecendo, terça e quintas, 6 da tarde, o nosso programa Conversas Torcedor Notícias no YouTube do Conversas Torcedor Notícias às 6 da tarde e às 11 da manhã, sempre aos sábados, o nosso Conversa de Torcedor ao vivo pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site rádio nsc.com, rádio nsc.com e também pela Rádiosnet, falando tudo sobre futebol carioca e também do esporte em geral, tá bom? Muitíssimo obrigado pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, e fique com Deus. Tchau, tchau.